Olha, voltando agora, uma conversa hoje com o deputado federal do Partido Podemos, deputado Rui Carneiro. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Bruno? Tudo bem a todos que nos assistem? Meus cumprimentos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com você. Não tinha vindo aqui com você, não. É a primeira vez depois em que assumi aqui o programa, quando foi feita a mudança do horário com o meu colega Luiz Torres. Vamos começar falando sobre uma pauta que é uma pauta que o senhor tem uma certa aproximação e identidade, que é a questão dos ônibus, transporte coletivo. Nas campanhas em que você disputou, você tratou desse assunto com muita propriedade. E a gente começa exatamente o ano com greve dos ônibus aqui em João Pessoa. O que é que você tem observado de tudo isso? Você tem procurado ajudar de alguma forma? Bruno, ninguém quer greve, mas é importante que respeitemos os motoristas de ônibus. Hoje eles têm um piso salarial da ordem de R$ 2.500. O motorista em João Pessoa, ele faz o papel de motorista ao mesmo tempo de cobrador, o que inclusive é perigoso. Muitas vezes ele está com uma mão no volante e a outra dando troco. São ônibus que não são automáticos. Então é importante as pessoas, às vezes por uma revolta, não estar marginalizando a classe trabalhadora. O que precisamos em João Pessoa, de uma vez por todas, é fazer um debate desse tema. Eu toquei muito nisso na campanha. João Pessoa é uma cidade que o trânsito cada vez aumenta mais e o prefeito, junto com o governador, inclusive porque estão com parceria, ou eles se juntam para tratar desse assunto e de uma vez por todas fazer um subsídio no sistema de ônibus e exigir, logicamente, uma qualidade muito melhor do serviço, ou nós vamos viver eternamente nesse caos. E aí poderia fazer o paralelo em São Paulo, por exemplo, que as linhas, inclusive, são mais distantes. Você tem uma passagem a R$ 5,00, ônibus novos, a maioria com ar-condicionado. Os motoristas ganham muito mais, inclusive do que eles estão pedindo aqui, o aumento da ordem de R$ 2.900. Por quê? Existe um subsídio. Então, João Pessoa precisa entender que esse é um serviço essencial para a cidade, principalmente para quem mais precisa, e investir no sistema. Porque a partir do momento que tenhamos ônibus de qualidade real, existe uma migração para os ônibus e isso desafoga o trânsito. Caso contrário, nós vamos a cada dia aumentar esse caos. Você tem também uma aproximação com as entidades filantrópicas, sobretudo na área de saúde. O Hospital Padre Zé volta ao centro do debate e logo após a nova denúncia do GAECO do Ministério Público, envolvendo inclusive 2 secretários de governo, e também a possibilidade da reabertura de uma CPI para investigar aquele escândalo. Você tem como ajudar o hospital? Você tem feito o que para ajudar, na verdade, para aquela entidade? Tem ajudado. É importante que a população de João Pessoa e da Paraíba não marginalize o hospital pelos fatos ocorridos. Então, os fatos ocorridos tem que ter CPI, tem que ter apuração, a justiça tem que agir. Isso é um tema. O Hospital Padre Zé, um hospital que faz parte da história da nossa cidade e do nosso estado. Está em extrema dificuldade, inclusive por empréstimos que foram feitos. O padre George me relatou que estão sendo cobrados agora. Estou colocando esse ano para 2025 a maior emenda da história do Padre Zé, no valor de R$ 1 milhão, como exatamente contribuição para que esse equipamento continue de pé, continue atendendo as pessoas que mais precisam. Porque esse foi o histórico desse hospital, que teve como figura principal o Padre Zé Coutinho. E temos outros trabalhos, vamos agora botar ar-condicionado em toda a estrutura do HU. Lá no Laureano, o ambulatório vai ser ampliado, já começa o processo de energia solar, inauguração lá com recurso nosso de 20 UTIs no Hospital São Vicente de Paulo, recurso de equipamentos para o HELP em Campina Grande. Enfim, continuamos na nossa luta, em Guarabira fazendo um mutirão de saúde com a prefeita Leia. Lá, por exemplo, em Natuba, que o hospital, não sei se você sabe, Napoleão Laureano nasceu em Natuba. O nome do hospital de lá não é do câncer, é um hospital geral, é Napoleão Laureano. Vamos, com o prefeito Linzinho, inaugurar. O hospital foi todo reformado, nós conseguimos 1.400.000 de equipamento.
vamos inaugurar esse espaço, fazer um espaço para crianças com transtorno do espectro autista lá em Pedras de Fogo com o prefeito Bá e abrindo o setor de hemodiálise na Flávio Ribeiro, em Santa Rita, que hoje, Bruno, por mês, 2 a 3 pacientes morrem em Santa Rita, que você está ali na UTI, precisa fazer hemodiálise, e aí tem que entrar na regulação, não dá tempo, o paciente morre, e agora nós vamos ter, lá na Flávio Ribeiro, a hemodiálise sendo feita lá. Só para quem está em casa compreender, porque cada deputado que chega aqui conta uma história em relação à questão das emendas. Como é que é hoje esse processo de destinação de emendas do deputado? Por exemplo, Rui Carneiro tem quantas emendas por ano para destinar? E como é que é esse processo de destinação? Você tem a emenda de bancada, que é uma emenda de mais ou menos 250 milhões, que é tratado pela bancada. De toda a bancada, toda dos a bancada, 15, entre deputados e senadores. 3 senadores e 12 deputados federais. Você tem as emendas individuais, que são da ordem de 37 milhões, que você, metade obrigatoriamente... A cada ano, 37 milhões. Não, varia. Orçamento a orçamento. E você, metade, é obrigado a atender na saúde. Eu normalmente, inclusive, passo dos 50%. Tudo que eu tratei aqui anteriormente é oriundo dessas emendas. E às vezes você pode conseguir algum recurso extra. Mas o principal são essas, emenda individual e emenda de bancada. E dentro dessa linha das suas emendas, você tem conseguido contemplar quantos municípios fora de João Pessoa? Na ordem de 40, 50. Que não é só município onde você tem prefeito que você coloca. Onde você tem a relação com o prefeito, por exemplo, Natuba. Então, o prefeito me apoia, eu tenho uma relação maior. Então, isso passa pela prefeitura. O hospital que eu citei, Napoleão Laureano, é municipal. Mas tem muitos municípios que a gente manda um recurso de custeio da saúde, manda uma ambulância, manda um carro-pipa, manda um caminhão compactador de lixo. Aí, cada caso é um caso. Ô, deputado, como alguém que a gente, lembrando também, a gente tem um trabalho muito forte nas entidades sociais. A PAI, Vila Vicentina, lá da Providência, entendeu? Rede Feminina de Combate ao Câncer, que não se restringem só a João Pessoa. Você tem entidades em vários lugares do estado. Como alguém que tem uma linha de oposição ao governo, não somente agora no governo de João Azevedo, acredito que é alguém que está numa linha aí com mais tempo fazendo oposição, teve também esse perfil com o Ricardo Coutinho. O que é que o senhor defende de agenda para 2026 nas oposições? A gente tem acompanhado algumas entrevistas de lideranças da oposição, de Efraim, de Pedro, de Veneziano, os três estiveram aqui comigo. O que é que o senhor defende de agenda das oposições para 26? Olha, Bruno, primeiro a oposição tem que, no meu entendimento, definir o candidato num prazo de 1 ano antes da eleição. E apresentar um projeto ao Estado mostrando que pode fazer melhor do que está sendo feito. E, no meu entendimento, isso é bem plausível de se mostrar. Você chega, por exemplo, na segurança pública. Nós estamos com índices aí gravíssimos. Você chega aqui em João Pessoa, os índices são gravíssimos, o crime organizado tomou conta, isso foi tema, inclusive, da eleição. Se você pegar o investimento que o governo do Estado está dizendo que está fazendo aí de 11 bi, e for ver o que está sendo investido em segurança pública, esse recurso é mínimo. Nós estamos numa cidade, aqui me referindo a João Pessoa, que também tem parceria da Prefeitura com o governo do Estado, é a região metropolitana do Brasil que tem o maior índice de analfabetismo. É a capital do Brasil com maior desigualdade social. Isso é de uma gravidade extrema. Isso quer dizer que mais de 1/4 das pessoas de João Pessoa hoje não tem o que comer direito. Que, inclusive, estão numa fila. Hoje nós temos 108 mil pessoas no Bolsa Família e uma fila de 130. Só para você ver a gravidade. E não se trata disso. Se fecha os olhos para esses temas. Nós estamos aqui numa cidade que está crescendo, isso é muito bom, o turista está vindo, a construção civil está avançando, mas nós temos que preparar a cidade
para as pessoas. Então nós não podemos fechar os olhos, por exemplo, que isso virou agora diário, do esgoto que está sendo jogado na praia. Até parabenizar o movimento Esgotei pelo trabalho que está fazendo. Isso é muito grave. Maior índice de analfabetismo, maior desigualdade, uma das piores notas do Brasil na atenção básica. Então, o que está sendo feito em relação a isso? Isso é a vida das pessoas, entendeu? Então, muitas vezes se fala em obra, obra, obra. Obra é importante, viaduto é importante, mas tem o que vai diretamente de encontro à vida do cidadão. Por isso é que nós tratamos sempre muito de transporte coletivo, porque é aquela pessoa que acorda 5 horas da manhã para pegar um ônibus e não pode mais pagar 5,20 e pegar um ônibus caindo aos pedaços. E o governo e a prefeitura não podem fechar os olhos em relação a isso. Essa realidade pode mudar porque mudou nos outros lugares. Essa oposição, é isso que a oposição tem que fazer. Só, olha aqui esse local, olha aqui esse outro local. Essa realidade é outra. Lá a pessoa paga R$ 4,90, paga 5, paga R$ 4,80. Olha o ônibus, está aqui, entendeu? Então, isso aqui a gente pode conseguir entregar. A gente pode alfabetizar as pessoas na região metropolitana. Por que João Pessoa tem a região metropolitana com mais analfabetos no Brasil? Porque não se cuidou disso. Se tivesse cuidado, a realidade não seria essa. É isso que a oposição, de maneira madura, técnica, tem que mostrar para a Paraíba. Eu dei um exemplo de João Pessoa, mas, logicamente, em relação a todo o Estado. Você traz esse calendário da definição do nome em outubro deste ano, no caso que antecede um um ano. mês a mais, um mês a menos, 2 a mais, 2 a menos, eu acho que mas e nomes? Qual o nome que o senhor analisa hoje? Aí teve Pedro, que foi candidato na eleição passada, teve um desempenho excepcional, é importante lembrar disso, perdeu, foi um candidato de última hora, perdeu a disputa por 1,5%, se não me falha a memória. Tem o senador Efraim, que se elegeu muito bem para o Senado. Tem aí Romero. Enfim, não faltam nomes na oposição. Importante é trabalhar adesões, mas o mais importante é se apresentar um projeto que o paraibano compre, que ele queira. Mostrar que a vida dele pode estar melhor do que está hoje. E é fácil fazer isso, porque tem muitas falhas em várias áreas. A principal, para mim, sem dúvida nenhuma, segurança pública. E por isso me chamou a atenção o baixíssimo investimento do governo do Estado nesse pacote que foi anunciado, que eu espero que seja cumprido, em relação à segurança pública. Se você fizer qualquer pesquisa em qualquer grande centro da Paraíba, segurança pública. E vai aumentando o número de mortes, aumentando essa questão de crime organizado, e parece que as autoridades vão fechando os olhos. Isso eu lamento muito, que isso pode chegar amanhã nos familiares deles. Muitos partidos estão intensificando a questão de busca por candidatos nas eleições de 2026, inclusive com a possibilidade de mudança de legenda lá em abril, durante o período da janela de transferência, para muitos que vão buscar a reeleição. O senhor se sente confortável dentro do partido Podemos, ou há possibilidade de mudança de legenda do senhor também? Não, muito confortável. Podemos é um partido de centro que dá a liberdade aos seus deputados e senadores de votar como querem, e se assim não fosse lá, eu não estaria. Eu estava agora na Rádio Arapuã com seus colegas e comentava de que eu faço um mandato independente. Eu não sou vinculado a governo nenhum. Porque quando você se vincula muito ao governo, você perde a liberdade de dar o seu voto. E a ideologia, o senhor é ligado a algum ou também independente? Eu me considero um cara ponderado, de centro, que busco sempre explicações técnicas. Vou lhe dar um exemplo. O governo pressionou muito no final do ano pelo pacote que tinha chegado, pacote de gastos, que é importante, era importante à época, mas teve uma parte do pacote, por exemplo, que eu não votei, porque prejudicava as pessoas com deficiência leve. O pacote foi aprovado sem o meu voto. Graças a Deus, lá na frente, o presidente reviu esse equívoco e vetou.
mas não poderia jamais, por um pedido do governo ou uma pressão do governo, votar contra as pessoas com deficiência. Outra questão que a Paraíba tem acompanhado também é a ascensão do deputado paraibano Hugo Mota, que no próximo sábado deve estar sendo confirmado presidente da Câmara. O senhor também já declarou publicamente, assim como o teu partido, apoio a ele. De que forma isso pode ser bom para o estado da Paraíba como um todo? Tem como um presidente ajudar um estado? Eu acredito e observo que os governos federais têm uma dívida com a Paraíba. E a vitória de Hugo Mota é importante para nós paraibanos, tá certo? E, indiscutivelmente, se você tem o presidente da Câmara ou o presidente do Senado de um estado, isso ajuda a trazer ações. Então, fazendo um paralelo, Eduardo Campos, com muita sabedoria lá em Pernambuco e com a relação dele com o presidente, ele conseguiu trazer muita coisa para o estado de Pernambuco. Então vamos torcer para, da mesma maneira, com a bancada e com o Hugo Mota presidente, que isso também venha para a Paraíba. Quando eu digo isso, não são recursos pequenos, esses como eu citei agora, obras estruturantes que o estado precisa. De estradas, de questão portuária, enfim, de obras de grandes impactos. Tem aí o Hospital de Trauma do Sertão, por exemplo, que é importante para João Pessoa. Quando você tem um hospital desse funcionando, a migração não acontece para Campina Grande, não acontece para João Pessoa. Por isso é que nós lutamos tanto para o HELP em Campina Grande, porque o paciente que viria para cá fica lá, entendeu? Então, eu acho que o Hugo, sem dúvida nenhuma, será uma porta de boas ações junto com a bancada para a Paraíba. Agradecendo já ao senhor pela entrevista conosco. E a última pergunta, o senhor já trabalhando firme no projeto de reeleição do deputado federal. Isso, vamos continuar o nosso trabalho, fazendo o papel que nos foi dado pela população de João Pessoa, o papel de oposição, sempre responsável e aproveitando aqui para fazer uma cobrança importante. No dia 26 de dezembro foi repassado o recurso da enfermagem pelo governo federal. Nós estamos acabando o mês de janeiro e até hoje esse recurso não foi pago às pessoas, nem da rede municipal, nem dos hospitais filantrópicos. Fica aqui a nossa cobrança, mais do que justa, para a prefeitura. Então, fazendo a oposição responsável em João Pessoa e continuando esse nosso trabalho na área social, na área de saúde, nesse tema do transporte coletivo em toda a Paraíba. Agradecer ao deputado federal do partido Podemos, Rui Carneiro, conosco hoje. Sabrina, como é que você está, Sabrina? Hoje é contigo. Boa tarde.